Bem, manguezal é fonte de vida, né? Manguezal é o berçário da vida marinha. É aqui que a gente encontra a água do mar com a água do rio. Tudo que está vindo do mar encontra o que está vindo do continente. E esse encontro é o mais forte que tem. Aqui é o caminho onde essas forças estão juntas. E toda essa riqueza, nutrientes, por exemplo, fica depositado nessa região, junto com a lama. E os manguezais, eles são os ecossistemas mais produtivos do planeta Terra. Então eles têm uma capacidade de absorver gás carbônico e de produzir matéria orgânica maior do que qualquer floresta que a gente conheça. E em todos os biomas do Brasil e que tem um manguezal, como por exemplo a floresta amazônica, tem a floresta amazônica e a margem dessa floresta, que é o contato dela com o mar, tem manguezal. O manguezal é mais produtivo que a floresta. Nas regiões como aqui no sul, nós estamos no limite de distribuição de manguezal no hemisfério sul, porque o manguezal ele é um ecossistema tropical, ele precisa do calor. Quando a gente compara o manguezal de Santa Catarina com o manguezal de áreas mais ao norte, o nosso manguezal é um bonsai, ele é pequeno. E ele é pequeno na parte aérea, mas quando a gente vai para as raízes, ele é muito maior. Então o nosso manguezal aqui no sul, o que domina são as raízes. E aí essa raiz é importante por quê? Porque esse gás carbônico que a árvore pega da atmosfera na sua produção primária, ela vai estar estocada nas raízes. E as raízes estão no sedimento que não tem oxigênio. E é nesse sedimento que então esse carbono vai ficar estocado por muito mais tempo. E aí o ecossistema de manguezal, nesse limite de distribuição, ele depende do solo. E o que tem nesse solo? Tem também as raízes. As raízes, elas servem de abrigo para essas larvas de peixe, de siri, de camarão, ficarem numa da sua fase de larva nesse berçário. Então esse ambiente de manguezal em Santa Catarina, ele é único por causa desse potencial que o subterrâneo, que as raízes têm em comparação com outros manguezais. A gente vê ele pequenininho na parte aérea, mas a parte subterrânea dele é muito importante. Ajudou? Ficou claro? E em todos os biomas do Brasil e que tem um manguezal, como por exemplo a floresta amazônica, tem a floresta amazônica e a margem dessa floresta, que é o contato dela com o mar, tem manguezal. O manguezal é mais produtivo que a floresta. Nas regiões como aqui no sul, nós estamos no limite de distribuição de manguezal no hemisfério sul, porque o manguezal ele é um ecossistema tropical, ele precisa do calor. Quando a gente compara o manguezal de Santa Catarina com o manguezal de áreas mais ao norte, o nosso manguezal é um bonsai, ele é pequeno. E ele é pequeno na parte aérea, mas quando a gente vai para as raízes, ele é muito maior. Então o nosso manguezal aqui no sul, o que domina são as raízes. E aí essa raiz é importante por quê? Porque esse gás carbônico que a árvore pega da atmosfera na sua produção primária, ela vai estar estocada nas raízes. E as raízes estão no sedimento que não tem oxigênio. E é nesse sedimento que então esse carbono vai ficar estocado por muito mais tempo. E aí o ecossistema de manguezal, nesse limite de distribuição, ele depende do solo. E o que tem nesse solo? Tem também as raízes. As raízes, elas servem de abrigo para essas larvas de peixe, de siri, de camarão, ficarem da sua fase de larva nesse berçário. Então esse ambiente de manguezal em Santa Catarina, ele é único por causa desse potencial que o subterrâneo, que as raízes têm em comparação com outros manguezais. A gente vê ele pequenininho na parte aérea, mas a parte subterrânea dele é muito importante. Então eles têm uma capacidade de absorver
gás carbônico e de produzir matéria orgânica maior do que qualquer floresta que a gente conheça. Bem, manguezal é fonte de vida, né? Manguezal é o berçário da vida marinha. É aqui que a gente encontra a água do mar com a água do rio. Tudo que está vindo do mar encontra o que está vindo do continente. E esse encontro é o mais forte que tem. Aqui é o caminho onde essas forças estão juntas. E toda essa riqueza, nutrientes, por exemplo, fica depositado nessa região, junto com a lama. E os manguezais, eles são os ecossistemas mais produtivos do planeta Terra. Florianópolis não tem um plano atualizado de saneamento básico. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. Não se tem esse plano, que é um estudo básico, que pelo menos garanta e nos informe sobre a capacidade de suporte desse ambiente, cidade. Uma cidade onde 97% é um território, é uma ilha. Então, quando a gente quer dar uma solução sobre o saneamento, a gente não pode dar uma resposta simples. Dizer que vai romper um contrato, dizer que vai chamar uma outra empresa, dizer que vai fazer tal coisa. Primeiro, tem que ter um plano municipal de saneamento básico bem definido, com um estudo da capacidade de suporte. Com isso em mãos, a gente pode ter instrumentos que a gente tem que fazer o controle social. Por exemplo, os contratos firmados com as empresas públicas e com as privadas. Aí, se a gente tiver esses instrumentos, a gente pode sim dar opiniões e sugestões. Agora, nós temos problemáticas gerais na cidade. Nós temos poucas estações de tratamento de esgoto. As pessoas não têm confiança nesse sistema. Quase 80% das residências não estão conectadas na rede. Quando o passo se liga na rede, muitos desses empreendimentos acabam ainda assim não cumprindo com as etapas. Nós também temos uma problemática que é o alto custo desse serviço. É importantíssimo para nós entendermos essa complexidade para apresentar soluções. Nós temos uma visão que é possível transformar todas as estações de tratamento de esgoto de Florianópolis em estações de tratamento de esgoto de tratamento terciário, com um lançamento de efluente com baixa concentração de poluentes, e esse tratamento terciário ainda assim passar por sistemas de jardins filtrantes. E toda essa água que um dia passou, elas retornem como substrato. Então é possível ter essa concepção. Agora, tem que ter muita responsabilidade. O poder público municipal é o principal ator nesse processo. Ele precisa garantir um plano municipal de saneamento básico, ele precisa garantir a concepção geral do sistema que ele quer, e ele precisa garantir um estudo de capacidade de suporte. E depois fazer um pacto com a sociedade, um pacto em que a gente precisa garantir uma mudança com muita rapidez. Agora é grave a situação que nós estamos e ela nos exige um pacto da sociedade e não apenas ações que são pirotécnicas do ponto de vista político.